Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Estatística Descritiva. Nesse vídeo e no próximo, nós trataremos do tema distribuição de frequências. Primeira coisa, antes de começarmos a falar de distribuição, é importante nós fazermos uma diferenciação entre população e amostra. Uma vez que basicamente tudo o que nós fazemos em estatística, de um modo geral, depende, desses dois conceitos. Bom, população é conceituada como um conjunto de indivíduos ou objetos que apresentam pelo menos uma característica em comum. E aí nós podemos ter uma população que ela pode ser finita ou infinita, né? Esse termo infinita, ele não necessariamente está associado ao infinito que nós conhecemos na matemática. Quando nós consideramos que uma população é muito grande, tornando muito difícil a coleta, de todos os dados, relacionados a toda essa população, nós consideramos como uma população infinita. Por exemplo, se nós formos analisar a preferência do eleitorado no Brasil, então, veja que se nós fôssemos entrevistar todos os eleitores, de um país do tamanho do nosso, isso ia levar um tempo muito grande, tornando assim o procedimento inviável. Então a gente considera isso como uma população infinita, tá? Ou mesmo, aqueles conjuntos de dados, aquelas populações na qual você nem consegue estimar o total de elementos, pode ser considerado como população infinita. Então, se é inviável analisar todos os elementos, ou coletar todos os dados dessa população, nós fazemos isso com um pedaço desse conjunto, ou mesmo o que a gente chama de subconjunto. Nós damos o nome de amostra. Então nós fazemos tiramos uma amostra e com alguns critérios, que não fazem parte do nosso curso aqui, tá? A gente estuda isso aí já num curso de estatística mais avançada, estatística inferencial. Tiramos uma amostra com alguns critérios de maneira que ela possa representar toda essa população da melhor maneira possível, tá? Então a gente tem aqui um esqueminha, uma população e um pedaço, dessa população é chamado de amostra, E a partir de análise dos dados da amostra, nós podemos fazer afirmações com relação à população. A gente chama de inferências, a gente faz inferência. Então, na estatística tem a parte do estudo da inferência, e você toma aí alguns cuidados, com relação à sua amostra, para que você possa fazer inferências com relação à população. Mas o objetivo desse curso aqui, de estatística descritiva, é analisar dados. Por isso que a gente não vai entrar nesses detalhes, mesmo assim é importante saber a diferença entre população e amostra, tá? Bom, e nesse contexto, nós temos aí algo importante, que é a diferença entre variável discreta e variável contínua, tá? Variável é discreta quando assume pontos na reta real, que são números inteiros, Por exemplo, número de erros em um livro. Não tem como você ter meio erro, ou um erro e meio, Ou você não tem erro, ou você tem um erro, 2 erros, 3 erros, e assim por diante. Isso é um exemplo de variável discreta, tá? Agora, para certas situações, por exemplo, peso de uma pessoa, a altura de uma pessoa, você não tem como mensurar isso com números inteiros. Os números inteiros são insuficientes para esse tipo de mensuração. Então, você tem uma variável contínua, A pessoa pode ter 1,48 de altura, 1,75 de altura, ela pode ter um peso de uma massa, vamos assim dizer, de 68,5 kg e assim por diante.
Agora nós vamos começar de fato a falar aí de dados, né, até nós chegarmos nas distribuições. Então a gente tem alguns conceitos. Quando a gente coleta, né, ou recebe dados de uma amostra, ou mesmo de uma população, os dados da maneira que eles aparecem, sem nenhum critério, sem nenhuma ordem, são chamados de dados brutos. Quando nós organizamos esses dados em ordem crescente, nós temos o rol. Tá? Além disso, a gente tem outros conceitos que são a amplitude total, que é a diferença entre o maior e o menor dado. Aqui no caso, a partir do rol, né? O maior é 35 e o menor é 21, portanto, né, a amplitude total é igual a 14. Bom, a partir da representação do rol, tá, nós temos aí o conceito de frequência absoluta. Ou seja, para um dado elemento, quantas vezes ele aparece na distribuição? No caso do 21, a frequência para observação 21 aparece 3 vezes, né? Assim como para 22 aparece 2, para 23 aparece 2, para 24 uma vez e assim por diante. A organização de todas as frequências absolutas, né, seguindo a ordem, gera o que a gente chama de distribuição de frequências. Nesse caso, com dados discretos, né? Então, veja aí o 21 aparecendo 3 vezes, né? A variável a gente chama de xi e a frequência absoluta de fi. Então, 21 3 vezes, o 22 2 vezes. Então, essa tabelinha que organiza a informação é chamada de distribuição de frequências. Observe que o somatório de todas as frequências absolutas para todas as observações tem sempre que ser igual à quantidade de dados que se tem, né? Se nós contarmos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 5, 30. Sim, nós temos aqui um somatório de frequências absolutas igual a 30. Esse é um exemplo de distribuição de frequências do tipo A, que no caso é para dados discretos. Tá? Agora, nós temos também a distribuição de frequências para dados contínuos, que a gente chama de distribuição do tipo B. Então, suponhamos aí que nós tenhamos aí uma variável xi que represente o peso de 100 indivíduos. Tá? Então, nós temos aqui a classe. Quantos indivíduos que têm peso entre 45 e 55 quilogramas? Né? 15 indivíduos. Quantos que têm peso entre 55 e 65? 30 indivíduos. E assim por diante. Né? Aí o que muda é apenas a questão da classe. Tá certo? E no caso aqui, o somatório de frequências ele tem o mesmo princípio. Ele tem que ser igual ao número n de indivíduos. Bom, para fazer uma representação de frequências do tipo A para dados discretos, não tem mistério. Agora, para fazer uma representação do tipo B, né, em variável contínua, né, aí nós temos algumas sugestões de como delimitar a quantidade de classes, amplitude de cada classe. Tá? Nós não temos uma fórmula exata. Existe aí a sugestão, né, se você tem até 25 elementos em uma amostra, você usa 5 classes. Né? E se você tiver acima de 25, você usa um K aproximadamente igual a N. Essa é uma das sugestões. A outra é a fórmula de Sturges, né? Onde o número de classes é 1 mais 3,22 vezes o log de N, sendo N o número, né, de elementos da amostra. Essa B é mais usada. Né? Eu sempre, em exercícios, né, quando eu estou ministrando aula, é a que eu mais utilizo. Tá? Então, por exemplo, se nós tivermos 49 elementos em uma amostra, ou você vai ter 7 classes, tá?
Aqui eu até peço perdão para vocês nesse slide, né, que aqui é K aproximadamente raiz de N, tá? Faltou essa raiz aqui. Ou se nós substituirmos na fórmula de Sturges, né, 1 mais 3,22 vezes log de 49, vai dar aproximadamente 7 também. Então, tá aí, né, a maneira de você obter o número de classes. E para calcular a amplitude das classes? Para calcular a amplitude das classes, né, você sempre procura arredondar para cima o número de classes. Se o K der 6,44, você aumenta para 7 classes. Isso costuma evitar que algum dado fique de fora depois de você distribuir as classes. E se a amplitude da classe também der um número quebrado, procura arredondar para cima, né? Se der 1,7, você joga para 2. E nós dividimos, tá, o número de classes, tá, amplitude total pelo número de classes, para achar essa amplitude das classes. Esse é o critério que nós utilizamos. Para representar o limite das classes, nós temos aí algumas simbologias, tá, na qual a gente pode compreender tanto o limite inferior quanto o superior, tudo que está dentro, né, incluindo esses limites. Essa que é a mais comum, a mais utilizada, você inclui o da esquerda, exclui o da direita, e todos que estão dentro estão incluídos. Você tem o contrário, né? Exclui o da esquerda, inclui o da direita e todo mundo que está dentro. Ou você não inclui nenhum elemento da esquerda e nenhum da direita. Aí todo mundo que está dentro entra na contagem da frequência absoluta daquela classe. Outra coisa importante são os pontos médios das classes, porque quando nós vamos fazer cálculo de algumas medidas, por exemplo, média, mediana, desvio padrão, nós vamos precisar sempre do ponto médio da classe, como se ele representasse o xi para a gente. Então, o ponto médio, por exemplo, dessa classe de 10 a 12 é 10 mais 12 dividido por 2, que vai dar 11. Esse vai ser o nosso xi daquela classe. Nós terminamos nosso primeiro vídeo, nossa primeira aula. No próximo vídeo a gente continua com esse assunto, né? E a gente vai procurar pegar um exemplo e a partir deste exemplo construir, né, uma distribuição de frequências do tipo B. Eu espero que você tenha compreendido, que você tenha gostado. Eu desejo bons estudos e até a próxima.